Bom dia, pessoal. Meu nome é Gisela e nós estamos hoje com mais uma live do Grupo de Legística. Hoje nós vamos falar sobre o direito visual. Para fazer esse debate, a gente conta com a presença da Juliana Justo, que é professora da Faculdade de Direito de Vitória. Ela é integrante do programa de graduação e pós-graduação em processo civil e ela é coordenadora do Laboratório de Inovação e Design Jurídico desta faculdade. E, além disso, ela é coautora do livro Visual Law, o Design em Prol do Aprimoramento da Advocacia. Juliana, prazerão você estar aqui com a gente, muito obrigada. Temos também a presença da Adelise Lopes, que ela é integrante do Aurora Lab, que é um laboratório de inovação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e ela coordena no Aurora as ações de linguagem cidadã, de linguagem simples, né, e direito visual. Adelise, bom demais você estar aqui com a gente. E a Maria Luísa, que é a nossa colega aqui da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela é procuradora, e ela vai falar de algumas iniciativas aí da Procuradoria em Direito Visual. Então, vamos lá, vamos começar esse debate. Juliana, o que é o direito visual e como que ele pode ser utilizado no Poder Legislativo? Bora lá! Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar aqui, inicialmente, a todos que nos assistem pelo YouTube, a colega Delise, que compõe mesa, a colega Maria Luísa, que também compõe mesa, o convite feito pela Câmara de Belo Horizonte. Fico muito honrada e muito grata por essa oportunidade de diálogo. E vamos conversar um pouquinho sobre direito visual e como que isso pode ser aplicado dentro do processo legislativo. Eu quero trocar algumas ideias com todos e compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho. Bom, o que é direito visual, design jurídico, especialmente no âmbito ali do processo legislativo? A Gisela já fez a gentileza de me apresentar. Eu vou me apresentar rapidamente mais uma vez. Eu sou Juliana, eu sou professora de processo civil na Faculdade de Direito de Vitória, na FDV, e também tenho uma formação em design de interação. Eu vou acabar falando um pouco sobre design de interação e também design thinking, porque o legal design, o direito visual, ele bebe na fonte do design thinking, a gente vai ver o que é. E como toda boa designer de interação, a gente sempre tem que trazer uma graça, um divertimento também, trocar um pouco da gente com quem nos ouve. Então, a parte divertida, né, a melhor parte é que eu sou mãe da Alice, eu sou mãe, eu sou muito fã de cinema, então vocês vão ver aqui alguns elementos visuais, mas do cinema. Amo Brigadeiro e também um pouco de literatura, né, Alto da Compadecida, só sei que foi assim. Antes da gente começar a falar de direito visual, eu queria trazer para vocês um documentário que passou no Netflix recentemente, chamado Dilema das Redes Sociais. O que é esse documentário da Netflix, para quem ainda não conhece, né? Esse documentário ele fala sobre como que são construídas plataformas, interfaces pelas grandes big techs, que nos deixam viciados naquele produto. A gente fica ali o dia inteiro só passando ali no Instagram para ver mais um story, rolando o feed para ver a próxima publicação. E o que esse documentário ele revela? Ele revela que existe uma prática de design dentro dessas grandes big techs, design de interface, design de interação, em que você constrói um artefato, um produto, e esse produto ele vai ser engajador, ele vai atrair a sua interação, ele vai atrair a sua atenção, ele vai te engajar, ele vai ser impactante, ele vai ser memorável. Isso faz com que você fique ali rolando aquela tela, é uma espécie de design persuasivo. Então, o tempo todo ele está te convencendo a ficar, a dar mais atenção àquele produto. E a partir daquele documentário, a gente vê algumas falas do principal ator daquele documentário, que é o Tristan Harris, em que ele fala assim, olha, dentro lá das nossas reuniões no design de interação, nos grupos de design de interação, de design de interface, a gente ficava horas pensando na cor que a gente ia colocar, pensando em como redigir aquele título, como fazer aquela chamada para ação. Então, eles gastavam horas pensando apenas na cor. Né? E, pô, Juliana, mas isso é estética? Será que eles estão tão preocupados assim em tornar um produto bonito? Ou tem alguma coisa por trás disso? E tem, né? É o que a gente vai ver agora no lado ético, no lado do direito visual, no lado jurídico.
O que essas grandes Big Techs descobriram é que você faz produtos, você consegue construir produtos que interagem melhor com o seu destinatário, com o seu usuário. Então, é como se você criasse um produto que se amoldasse, que se juntasse, que fosse uma extensão do corpo desse usuário, né? Então, a gente vê aqui uma mão segurando um celular e uma algema. É porque hoje o celular virou quase como se fosse uma extensão do seu braço, de tão humanizado e de tão integrado que aquela experiência se tornou no nosso dia a dia, né? Ele nos persuade, ele nos incentiva. E que de forma isso se relaciona com o direito visual? Bom, quando a gente fala de design jurídico ou quando a gente fala de direito visual, o que a gente está falando é sobre construir interfaces, que são telas, ou podem ser textos, ou podem ser contratos, ou podem ser peças processuais, né? A Procuradoria da Câmara, Maria Luísa, ela vai abordar sobre isso quando ela falar sobre as práticas no contencioso civil, na prática civil. Mas isso a gente pode chamar de interface qualquer elemento de troca. Então, aonde tem um usuário e aonde tem um serviço, por exemplo, o serviço jurisdicional, ou serviço legislativo, ou serviço de atendimento, onde tem um ponto de contato, ali eu tenho uma interface. Então, aqui eu tenho o meu smartphone, isso aqui é uma interface. O contrato também é uma interface, uma política de compliance é uma interface. E eu vou criar qualquer interface da mesma forma que se cria esse iPhone, né? Pensando detalhadamente em como que essa experiência de usar o produto, ou de usar a informação, ou de criar uma informação, ela pode se amoldar, ela pode se integrar ao usuário daquele produto ou daquela informação, entregando para ele aquela informação da forma mais simples, mais customizada, mais palatável possível. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque toda vez que a gente facilita um comportamento, toda vez que a gente facilita para o usuário, a gente engaja o comportamento dele. E toda vez que a gente dificulta para o usuário, a gente cria obstáculos ao comportamento dele. Então, toda vez que eu crio uma peça processual, por exemplo, que é fácil para o juiz, que o juiz consegue copiar e colar a minha peça processual para fazer a sentença dele, que ele consegue simplesmente se reportar aos meus argumentos porque se encaixa perfeitamente com aquilo que ele queria falar, é como se eu tivesse lido a mente do juiz antes de escrever aquela peça processual. Toda vez que a gente tem esse grau de espelhamento com o nosso usuário, é muito mais fácil de ele se convencer, de ele fazer ou adotar o comportamento que a gente espera que ele adote. E toda vez que eu dificulto para o meu usuário, eu coloco barreiras, eu coloco dificuldades, mais difícil eu vou ter de lidar com a resistência dele. Mais difícil vai ser ele adotar o comportamento desejado. Então, eu quero cancelar um plano de saúde, eu quero cancelar uma compra feita pela internet, aí vai ter uma série de telas e que eu vou ter que persistir ali para conseguir cancelar aquele serviço. Mas contratar foi fácil, né? Contratar era só clicar no botão. Então, o design de interação, ele visa criar facilidades para comportamentos que a gente quer engajar e dificuldades para comportamentos que a gente não quer engajar, que a gente quer criar resistência. E como que eu faço um documento, ou um produto, ou um sistema, ou uma organização que tenha essa característica de ser interativo, de ser engajador, de ser impactante, de ser memorável? É pela pesquisa do usuário. Então, a gente monitora o nosso usuário, a gente pesquisa o nosso usuário para entender a mente dele. E a partir da compreensão de como o nosso usuário é, como ele se comporta, quais são os desafios, quais são as necessidades dele, a gente volta no nosso produto e repensa esse produto, serviço, enfim, qualquer artefato para se amoldar, para se encaixar perfeitamente com o nosso usuário. E é isso que o pessoal do Dilema das Redes Sociais, eles nos contam, né? As Big Techs, elas começaram a investigar o usuário, né? Como é que é o comportamento desse usuário aqui no Instagram, no Facebook? Vamos entender o que ele quer, o que ele busca, o que chama a atenção dele. E aí eu capto os dados do usuário e crio uma persona, uma pessoa representativa que eu vou tomar as minhas decisões de construção do meu produto, ou da minha comunicação, ou da minha tela, a partir dessa persona, dessa pessoa representativa que tem os dados do usuário. Então, a gente começa a monitorar cada ação, cada comportamento do usuário,
para criar um produto. Eu costumo dizer que é como se a gente tivesse invertido a lógica da construção de um produto, né? Como é que a gente vê naqueles filmes antigos do Charlie Chaplin, né, tempos modernos, a gente vê o Charlie Chaplin numa linha de produção em que ele vai colocando vários produtos iguais e vai martelando os produtos e eles vão entrando na linha de produção e depois eles vão para o mercado. É como se a nova economia ela tivesse invertido a regra de produção de um produto ou de qualquer artefato, né? Antes de eu colocar o meu produto na linha de produção, eu vou lá no meu usuário, no meu consumidor, no meu destinatário, no jurisdicionado, no cidadão, e vou entender como que ele vai receber aquela informação. Como que aquela informação resolve o problema dele. Como que aquela informação ajuda a resolver a tarefa que ele precisa adotar. Porque ninguém entra na Câmara, ou ninguém entra no Senado, ou ninguém entra na Câmara de Deputados só para visitar, ou só, não, deixa eu ver aqui se tem alguma informação interessante. Não, ele entra ali porque ele tem uma tarefa, ele tem uma missão a cumprir. Então, a gente precisa entender qual que é a missão desse cidadão, desse jurisdicionado, para, a partir de então, criar os nossos produtos e serviços. O legal design e o design, o direito visual, eles partem dos mesmos princípios, dos mesmíssimos princípios do design de interação que as grandes big techs também utilizam. Só que eles usam isso para construir redes sociais, iPhone, produtos que são comercializados no mercado. Nós, no direito visual e no design jurídico, nós vamos fazer a mesma coisa, só que com uma outra perspectiva, com outro escopo, que é eu quero fazer com que o meu jurisdicionado, ou que o cidadão, ele adote comportamentos que são normativamente desejáveis. Então, a norma jurídica, ela já tem uma norma, ela tem um comportamento prescrito, ela tem uma vontade a ser observada. Então, quando a norma jurídica fala, olha, tem que usar cinto de segurança, né? Do contrário, pena de tanto. Então, existe ali um comportamento que é desejável. Eu posso gerar esse comportamento punindo ou recompensando, e eu posso gerar esse mesmo comportamento que é normativamente prescrito e adequado a partir de incentivos e desincentivos no momento em que esse usuário se encontra com o sistema. Então, por exemplo, se a minha tarefa é convencer o juiz, o que eu vou fazer? Eu vou entender como funciona a mente desse juiz, eu vou produzir o meu documento a partir desse modelo mental do juiz para gerar o comportamento desejado, normativamente desejado dele, que ele faça uma fundamentação adequada de acordo com o artigo 489 do CPC, que ele enfrente todos os argumentos e, se possível, que ele também julgue procedente a minha demanda. Então, a gente sempre vai partir do nosso usuário. Se eu for fazer linguagem simplificada para o cidadão, eu tenho que me perguntar qual que é o comportamento que a gente deseja desse cidadão ao ter contato com aquela informação, com aquela comunicação. Esse cidadão tem que fazer alguma coisa, ele tem que receber uma ciência, ele tem que ter uma ação posterior àquela ciência. Então, a partir do modelo mental do meu usuário, que é o cidadão, eu volto lá no meu produto, no meu serviço, na minha comunicação, eu vou fazer uma nova arquitetura daquele produto, daquele serviço para alcançar esse escopo. Então, a gente monitora o nosso usuário para gerar esse resultado. Monitoramento. O dilema das redes sociais é o aspecto negativo. A gente vai trabalhar isso de uma forma ética, né? Que é você redesenhar a experiência jurídica para desenvolver soluções que sejam funcionais, que façam a experiência funcionar, que sejam engajadoras e que empodere o cidadão, que empodere o juiz, que empodere aquele seu destinatário daquela sua comunicação, daquela sua informação, daquele seu sistema. Então, vamos fechar aqui essa ideia, né? O que é o legal design? Legal design é a aplicação desses princípios em que você faz um design centrado no ser humano para criar funcionalidade, para criar uma experiência que seja intuitiva, que seja fluida, que seja navegável. É como se você criasse um smartphone da nossa comunicação, ou se você criasse uma prática cível que tivesse as mesmas características de um iPhone, que fosse funcional, que fosse intuitiva, que fosse navegável. E o que eu posso criar dentro do design? Eu posso criar qualquer artefato. Então, quando a gente fala de interação, design de interação, a gente está falando em criar ou um serviço, ou uma organização, ou um sistema, ou um produto,
ou uma informação. Então, eu posso pensar em aplicar, por exemplo, o legal design e o direito visual para todo o fluxo do procedimento legislativo. Eu posso aplicar o design visual e o design jurídico para a comunicação que é feita para o cidadão. Eu posso aplicar o direito visual e o design visual para, por exemplo, trazer transparência àquela Câmara Legislativa, né, para deixar claro o que um parlamentar faz, o que ele votou, o que ele vetou, quantos projetos ele votou, quais emendas ao orçamento ele participou. Então, eu posso trazer transparência. Então, eu posso pensar em várias opções. Ah, então, Juliana, o que é o direito visual, que foi a pergunta da Gisela? É a informação. Então, quando eu tenho um design da informação, quando eu desenho uma informação com intencionalidade e estratégia, ou seja, aquele conteúdo ali, que pode ser uma tela, por exemplo, o site da Câmara, ou pode ser a petição inicial da Procuradoria, ou pode ser a comunicação que se faz ao cidadão, ou pode ser a própria lei, o próprio projeto de lei é uma interface. Toda vez que eu vou para aquela interface e eu a redesenho, eu arquiteto, a partir do modelo mental do meu usuário, porque eu entendo o que ele precisa, e eu faço isso com intenção e estratégia para gerar um escopo, um objetivo, um propósito que eu quero do comportamento dele, ali eu tenho direito visual, que nada mais é do que o design da informação. Então, é um fenômeno visual. O problema, né, que a gente até discutiu isso numa reunião que a gente teve anteriormente com a Maria Luísa, né? Quem vê tela não vê intenção. Então, toda vez que eu coloco uma tela, eu faço uma interface facilitando ou dificultando, existe uma intenção, existe um propósito nisso. Então, se eu crio um documento, ou se eu crio, por exemplo, uma tela, em que é muito fácil contratar, mas muito difícil cancelar, eu estou facilitando o comportamento da contratação e dificultando o comportamento da rescisão. Por quê? Porque facilitar incentiva. Criar muitas telas, criar tempo gera dificuldade. Aí a pessoa pode, você saber, não tem tempo para fazer isso agora, eu vou deixar para cancelar isso depois. Aí passa o mês, você já pagou mais uma mensalidade, porque você desistiu ali daquela resistência que foi criada por aquela interface. Então, quem vê tela não vê intenção, porque toda tela, quando ela é construída com intenção e estratégia, ela tem uma intenção por detrás dela, que a gente vê o Homer mostrando isso, o que você vê na tela, ou no contrato, ou no seu smart contract, né, naquele contrato de aplicativo, ou que você vê na peça processual, ela foi escrita daquela forma porque ela tem uma estratégia que está por detrás dela, nos bastidores, em que você quer engajar ou dificultar um comportamento. Então, direito visual, né, que muita gente fala, a estética, é deixar bonitinho, não é trocar texto por imagem, é você criar interação e influência a partir de uma interface que foi pensada estratégica e intencionalmente para alcançar um propósito que não está escrito ali. Então, quando eu faço, por exemplo, uma comunicação simplificada para um usuário, notificando ele, por exemplo, no Poder Judiciário, de que ele, no cumprimento de sentença, ele tem que pagar o valor fixado na sentença condenatória, e eu coloco ali um QR Code e falo, pague agora. Né? Aqui está o boleto, você vai acessar imediatamente, só escanear com o seu telefone. Muita gente vai pegar o telefone ali, vai escanear e vai, eu não quero pagar essa multa absurda aqui, eu vou pagar logo isso. E talvez exista uma informação que é um possível parcelamento daquele débito que não foi colocado naquela notificação. Então, quem estava pensando naquele documento, ele intencionalmente pode facilitar um comportamento e ele pode restringir ou diminuir a opção pelo um segundo comportamento. Então, ele quis incentivar, engajar o pagamento, facilitou o pagamento. O parcelamento ele nem mencionou naquela notificação. Então, quando a gente estuda direito visual, a gente está estudando isso, né? O que eu posso fazer? Né? O que é simplificar mesmo, em que a gente quer empoderar o cidadão? E o que é simplificar no sentido de que eu quero facilitar aquele comportamento e dificultar aquele outro comportamento? Né? Então, a gente sempre tem que olhar as nossas interfaces com essa malícia, né? Com esse letramento. Então, vejam, esse texto aqui é um contrato. Ele é um contrato da Bussum, é um smart contract, porque ele é um contrato de um aplicativo digital. E veja que não tem nenhuma imagem, né, nesse contrato. Só tem ali
as cláusulas contratuais de um lado, e de outro lado, na sumarização lateral, a gente tem as explicações daquele contrato. Por quê? Porque quando você recebe a explicação da cláusula contratual, isso trouxe um esclarecimento para o contratante que fez ele contratar, porque a partir do momento em que ele entendeu aquele contrato, ele sentiu o desejo de contratar. Então, a gente influenciou o comportamento dele. Aqui é a mesma coisa, fez um fluxograma para mostrar em que momento você vai fazer o pagamento, então facilitou o pagamento. Aqui a gente tem um diagrama de rede para entrega. Então, tinha dúvidas nesse contrato em qual momento o risco era transferido para o fornecedor. Aqui ficou muito claro, olha, dentro do caminhão o risco é nosso, entregamos no porto, o risco é de vocês. E como é que a gente aplica isso para o processo legislativo? A gente pode pensar disso de várias formas. Por exemplo, aqui a gente tem o nós députés na França e o nós senateurs, e nesse caso a gente tem um processo legislativo que é transparente, porque se eu quiser aqui pesquisar um deputado francês ou um senador francês, eu vou ter tudo que ele votou, as emendas, eu tenho os projetos de lei, vou mostrar mais para vocês. Aqui no nosso Senators, a gente tem, inclusive, um blog em que o cidadão ele pode comentar determinados projetos de lei e esses comentários são enviados para o parlamentar. A gente começa a desenhar essa informação com intencionalidade e estratégia para favorecer tanto o debate democrático no âmbito legislativo, quanto a transparência dos parlamentares e também a compreensão daquela lei pelo cidadão, porque a lei tem um comportamento que é exigido do cidadão. Então, o cidadão precisa entender o comportamento que é dele esperado para que ele possa adotar aquele comportamento. Então, aqui a gente tem três aplicabilidades do direito visual, tanto na transparência parlamentar, quanto no debate democrático, que é público e realizado pela própria interface, então eu clico e converso, como também o próprio projeto de lei, ele é visual. E como que eu faço isso? Eu crio uma pessoa representativa do meu usuário. E é esse usuário, essa persona, que vai orientar a minha tomada de decisão. Eu acho que o meu tempo se esgotou. Por isso, eu já passo a palavra para a Gisela, para ela assumir e a gente começar a discutir o tema com os demais. Está ótima a tua apresentação, a gente administra o tempo aqui, por favor. A gente se adequa aqui, está tudo certo. Ah, perfeito. Então, a gente vai ter um espelhamento do usuário dentro desse projeto de arquitetura dessa informação. Seja para eu fazer o próprio projeto de lei, seja para fazer um projeto de lei urbanístico, seja para eu tratar os dados parlamentares, de produção parlamentar, seja a própria entrega do projeto para o parlamentar, para ele ter compreensão, seja a conversão do projeto em lei para o cidadão, porque em todos os momentos do processo legislativo, a gente quer um comportamento, seja do cidadão, seja do parlamentar, seja do servidor. Aqui a gente tem um caso interessante, eu sou do Espírito Santo, em que não há aqui nenhuma obrigação legal de projetos de leis urbanísticas trazerem animações de como o projeto vai se realizar. Então, se eu quiser construir um projeto de grande impacto aqui na cidade de Vitória, uma torre de 30 andares, não tem nenhuma obrigação legal de eu juntar, por exemplo, uma animação 3D dessa torre para mostrar como é que isso vai impactar na cidade de Vitória. É uma questão que a gente pode pensar e incluir em projetos de lei urbanística. Mas não tinha isso. Aí foi autorizada uma construção aqui de um espigão de 30 andares e o Ministério Público, então, ajuizou uma ação civil pública sob o argumento de que esse espigão prejudicaria o patrimônio cultural do Espírito Santo, que é a visão da cidade para o Convento da Penha e para a Terceira Ponte. Então, a gente tem aqui um convento, chamado Convento da Penha, que é um cartão postal da cidade de Vitória, e se esse prédio fosse construído, a cidade perderia vista do Convento da Penha. E o Ministério Público, então, ele produziu uma animação, junto com o IPHAN, para demonstrar nos autos do processo, para o convencimento do juiz, de que em todos os pontos de Vitória, de vários pontos de Vitória, aquele prédio, ele tiraria a vista para o maior cartão postal de Vitória. Então, a construção, ela não foi, ela foi vedada
uma tutela inibitória para não permitir essa construção. E esse problema ele poderia ter sido resolvido muito proativamente anteriormente, se a lei urbanística já previsse a necessidade de projetos de grande impacto trazerem ali os elementos de direito visual e a construção visual para que a gente tenha a percepção clara de qual vai ser o impacto daquele projeto na cidade. E a aprovação na prefeitura sequer teria acontecido se a lei urbanística tivesse demonstrado isso. E mais, né, o próprio arquiteto, o próprio engenheiro, talvez ele não tenha feito aquele projeto pensando que aquele projeto destruiria o cartão postal de Vitória. Ele não tinha ideia, talvez, do impacto em termos de visual e de patrimônio que aquele projeto causaria. Agora, se tivesse previsão na lei, no projeto de lei urbanística, de que isso é necessário para a aferição de impacto, talvez o próprio arquiteto, o engenheiro, tivesse essa noção. A gente estava até conversando outro dia, a gente faz isso para os nossos projetos privados. Então, eu vou construir uma casa, vou reformar uma casa, eu faço um projeto 3D da minha casa para eu sentir como é que vai ser aquela casa no meu dia a dia. Um projeto de grande impacto numa cidade, muitas vezes a gente não tem uma exigência mínima de uma planta juntada no projeto legislativo ou no projeto da prefeitura. Então, a gente começa a pensar em várias possibilidades, seja no âmbito da transparência parlamentar, seja no projeto de lei, seja na conversão da lei e na entrega dessa lei ao cidadão, e seja no próprio fluxo do procedimento legislativo, de se aplicar tanto o design jurídico como o direito visual para orientar um comportamento que é aquele previsto na norma, né? Então, a gente quer engajar o comportamento normativo, não o comportamento como as grandes big techs fazem para, muitas vezes, fins ilícitos. Então, os nossos fins, eles são normativamente lícitos e adequados. Com isso, Gisela, eu já encerro a minha fala e já passo agora a bola para você de vez. Foi ótima a sua apresentação, despertou muita curiosidade aqui, o pessoal comentou bastante aqui no chat, e agora a gente vai passar a palavra para a Delise, né, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Delise, a gente quer muito ouvir a experiência do tribunal no direito visual, porque foi a experiência que a gente localizou que foi a mais inovadora, regulamentada. Vocês têm aí várias coisas para contar, tem um glossário de ícones, fala sobre esse glossário aí que a gente está muito curioso. Obrigada, Gisela. Obrigada, professora Juliana, pela explanação, trouxe várias informações muito importantes, até para a gente continuar o nosso projeto aqui no TJDFT. Bom dia a todos, bem-vindo a todos, Gisela, Adriana, Maria Luísa, que vai falar conosco logo mais, e todo mundo que está nos assistindo. Meu nome é Adelise, eu sou servidora pública no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. De formação, eu sou publicitária e já tenho algum tempo trabalhando com textos e imagens no serviço público. Eu sou servidora há 15 anos, mais ou menos, e aqui no TJ eu comecei em vara civil, trabalhando como expedidora, o que me trouxe um conhecimento bastante interessante para trabalhar nesse projeto que estamos desenvolvendo agora. E hoje eu estou no Laboratório de Inovação Aurora, que, entre outros, trabalha com direito visual e linguagem simples. Eu trouxe uma apresentação aqui para mostrar para vocês o que a gente tem feito aqui, já está aqui ao vivo, com direito visual. E o nosso projeto hoje aqui é o TJDFT Mais Simples, e eu estou trazendo esse recorte de como funciona o direito visual e a linguagem simples dentro do tribunal, porque a gente tem, um assunto novo para todo mundo aqui no Brasil e tal, mas a gente tem muita iniciativa, muita escola, muito curso voltado para isso surgindo, mas ainda muito focado na iniciativa privada, até pela facilidade que os escritórios de advocacia têm de absorver novos conhecimentos, de se desenvolverem e de disseminar esses conhecimentos entre eles e até na academia também, né? Que as novidades são muito mais bem-vindas no sentido de absorção e de conseguir implantar. E a gente trabalha hoje, eu trabalho hoje dentro de um tribunal, e é um lugar muito conhecido por formalidade, por rigidez, respeito às tradições, e que, a princípio,
causam um estranhamento por não ter ou se relacionar muito pouco com essas inovações, né, com experimentação ou até com simplicidade. Não é à toa que, apesar de todos os esforços e de tudo que a gente tem caminhado ainda, de pesquisas, inclusive, da Associação dos Magistrados, o burocratês ainda é muito presente e distancia muito o tribunal, o judiciário, a justiça em si, do seu público usuário, né, de todos nós como cidadão e cidadãs. Bem, nós temos aqui o TJDFT Mais Simples, que é desenvolvido pelo Laboratório de Inovação, e ele une o direito visual e a linguagem simples. E a gente trabalha essas duas perspectivas porque a gente entende que elas conversam muito entre si, que elas se complementam muito bem e que elas existem com o mesmo objetivo, que é o de tornar a comunicação mais efetiva. De um lado, nós temos a linguagem simples, facilitando o entendimento dos textos jurídicos, das interfaces, como a própria professora falou, por meio de palavras, e do outro nós temos o direito visual propondo uma nova apresentação, uma nova organização dos documentos, dessas interações, usando imagens, recursos multimídias para facilitar o acesso, o pagamento de uma cobrança que seja, e que para fazer essa comunicação acontecer. O curioso é que esse nosso projeto, ele não nasceu exatamente de forma planejada. Ele foi uma oportunidade criada dentro do nosso programa de transformação digital, o Cartório 4.0. A ideia, para a qual a gente ainda está caminhando até hoje, é criar uma central de expedição para desafogar as varas. As varas, não sei se todo mundo conhece a estrutura do judiciário, mas explicando de forma bem simplista, são unidades de atuação do judiciário. Tem varas de competências diversas, tem vara civil, vara de família, tem os juizados, que são estruturas um pouco diferentes, e cada uma dessas unidades tem um juiz. E a intenção, então, era tirar delas esse trabalho repetitivo de produzir as expedições, para deixar os juízes e os servidores cada vez mais disponíveis para fazer a função do judiciário em si, que é julgar as causas. Só para explicar um pouquinho do andamento do processo e para contextualizar esse nosso desafio, que está sendo criada essa central de expedição, durante o início desse projeto, a gente foi estudar qual a necessidade, confirmar se realmente essa expedição era uma dificuldade presente, real, na vida das varas, na vida do nosso tribunal em si, e uma pesquisa que nós fizemos com os gestores das unidades, tanto com diretores, servidores de cartórios, nós colhemos a informação de que 40% do trabalho realizado pelas varas era de expedição, ainda de expedição. Nós temos duas estruturas dentro das varas, que é a parte mais voltada para o juiz, que é a parte do gabinete, que fica com esse trabalho mais analítico de processar os pedidos judiciais, os processos em si, os autos, e a parte do cartório, que são servidores voltados para atividades que complementam e que fazem o processo andar, que são publicações, expedições, comunicações de forma geral. Então, nesse contexto de trabalho do cartório e da vara em si, observou-se que a expedição estava ocupando 40% da força de trabalho desse cartório. E só para dar uma ideia mais específica, entre a entrada e falando aqui em linguagem simples, não sou formada em direito, tenho muito que aprender ainda, apesar de já alguns 6 anos dentro do judiciário. Me perdoem falhas de termos, mas
da entrada do processo no judiciário até o seu julgamento e o arquivo, nós temos uma série de documentos que são expedidos para fazer o processo andar. Temos aí ofícios, a própria citação, que é o primeiro documento a ser expedido dentro de um processo, que é para explicar, para informar a outra pessoa que existe um processo em nome dela, para chamá-la para fazer parte desse processo, se defender e dizer o que está acontecendo. Temos ofícios, editais, uma série de mandados que são expedidos também. Então, do começo, da entrada do processo até ele finalizar, nós temos uma série de documentos que são expedidos e que a intenção, então, era tirar essa parte um pouco mais mecânica de expedir, para deixar as varas mais livres para fazer o trabalho judicial mesmo. Então, o desafio veio para o laboratório de inovação e a gente foi analisar como é que a gente vai fazer isso, qual que é o que a gente tem para poder formatar uma central de expedição. A primeira coisa que veio para a gente foi a quantidade de documentos que estão disponíveis dentro do tribunal. Para fazer uma expedição, fazer uma central de expedição, nós precisaríamos de acompanhar todas as expedições, desde a sua feitura até ela retornar e dar como cumprida. Aqui, a gente foi fazer um levantamento de quantos tipos fora esses tipos de documentos, quantos modelos de documentos existem em cada vara. São pelo menos 20% 20 tipos de documentos que cada juiz possui aqui. Os juízes, eles têm a obrigação de seguir as leis, têm normas para serem cumpridas e para serem observadas no julgamento dos processos, mas dentro da sua atividade jurisdicional, eles têm autonomia de criar seus próprios documentos. Então, para fazer uma central de expedição que pudesse atender todo mundo, era necessário que a gente tivesse modelos próprios para poder atender essa quantidade de modelos, especificamente. E só para dar um pouquinho mais do desafio que está sendo criar essa central de expedição, a gente tem uma realidade de que cada vara tem pelo menos 20 modelos de documentos, e só aqui, de varas cíveis no TJDFT, nós temos 54 varas cíveis. Imagina só o que seria criar uma central de expedição para organizar, para gerir essa quantidade de documentos, sendo que a gente tem uma infinidade de expedições que acontecem dentro de um próprio processo. Nós teríamos aí uma quantidade inimaginável e irrazoável de coordenar de mais de 1.000 tipos de documentos. Então, o nosso desafio inicial era: precisamos padronizar esses modelos, porque não é viável trabalhar uma central de expedição, oferecer um serviço para dentro do tribunal e para fora também, mas com essa quantidade de modelos possíveis. Mas então, que modelos vamos usar? A gente criou um método de trabalho, vamos fazer uma pesquisa, a gente trabalha muito com pesquisa, vamos pesquisar os modelos, listar quais são os modelos mais usuais, para fazer uma ordem de priorização, selecionar 3 deles, para criar um modelo em si, um modelo único para aplicar para todo mundo. Pareceu fácil. Mas aí fomos pegar, aqui eu trago 2 tipos de documentos. Só, é o mesmo documento, é um mandado de citação e despejo. O mesmo documento com vários elementos diferentes. O primeiro aqui vem o título primeiro, depois vem vem as informações do processo. Tem a determinação judicial de um formato, o outro traz dados de contato, outro destaca informações para o oficial de justiça, um destaca informações para a parte. Padronização, a gente não tinha isso.
e não adiantava também a gente trabalhar a padronização de formato, que é o que a gente trabalha muito com o direito visual, que é a hierarquização das informações, apresentação, organização, se a gente também não trouxesse a linguagem simples, porque não estava fazendo muito sentido a gente apresentar um documento visualmente organizado, mas que a parte não conseguisse entender por conta das palavras. Eu não sei se vocês conseguem ler aí, mas aqui, ó, nesse primeiro modelo aqui, está escrito: determina que se proceda à citação para tomar ciência da presente ação e querendo contestá-la ou purgar a mora. Não estou falando de jeito nenhum que um desses documentos esteja errado ou que seja incorreto, que não deveria ser usado de modo algum. Esses são termos técnicos que fazem parte do linguajar jurídico, que estão na legislação, que precisam ser observados, mas que para a pessoa que vai, cidadão comum que vai receber, não faz muito sentido. Não traz essa facilidade para ela própria entender o que precisa ser feito. Então, não adiantava para a gente trabalhar só a organização, uma padronização, se a gente também não trabalhasse a linguagem para que essa pessoa pudesse efetivamente cumprir o que estava sendo solicitado e até ter seus direitos obedecidos e sair em busca deles, né? Foi aí que surgiu o nosso, depois de oficinas, de trabalhar muito, de buscar informações sobre o que é o direito visual, o que é a linguagem simples, de criar a sensibilização dentro do Tribunal de Justiça, chamar juízes, chamar as pessoas, servidores que expedem, chamar diretores de cartório, fazer oficinas, promover debates, convidar também oficiais de justiça para participar desses nossos processos, que a gente conseguiu formatar 3 modelos de expedições que servem de padrão para a criação de todos os nossos modelos. Nós estamos terminando agora de reformular os modelos da Vara Civil. Passamos de 20 documentos, de 20 tipos de mandados, mais de 50 documentos criados já em 3 formatos diferentes, então a gente já tem mais de 80 modelos disponíveis para usar na casa, mas foi um trabalho, está sendo ainda um trabalho de muita discussão e de trazer pessoas com conhecimentos diferentes de todas as áreas. Como eu já disse, eu não sou formada em Direito, fico mais na parte de linguagem simples, mas precisamos muito de um auxílio da área especialista, que são os próprios juízes, precisamos de área técnica para dizer se isso funciona ou não, até porque assim, uma das nossas preocupações era de criar esses documentos e disponibilizar para o uso das varas, mas que eles pudessem estar disponíveis dentro do PJE. O PJE é o sistema que a gente usa aqui para a gestão dos processos judiciais, e uma coisa que a gente achou muito comum é das capacitações fora, de cursos e do que é ofertado no mercado, é de que as iniciativas são muito voltadas para o advogado e que, de certa forma, usar direito visual em escritório de advocacia é um pouco mais facilitado, porque a gente não tem um sistema tão engessado. A gente pode criar um documento no PowerPoint, pode criar no Word, pode usar Canva, que é um site online que tem vários desenhos, traz coisas 3D, tem um degradê e tal, e que dentro do PJE, eles podem trazer isso para dentro do PJE, mas vem como um documento em PDF. E dentro do judiciário não funciona assim, a gente já trabalha dentro de um sistema, com o nosso PJE, e a gente precisava já formatar alguma funcionalidade, formatar esses documentos dentro do sistema para que não criasse um desafio a mais para o juiz e para os servidores pedir e aderir a esses modelos. Então, um desafio nosso também foi de fazer esses ajustes junto com a TI e com o próprio PJE, que a gente tem um grupo que trabalha especificamente com o processo. Então, assim, tem uma diferenciação grande dos nossos documentos, que assim, eles são formatados a partir de tabelas, então a gente não tem
esse visual tão complexo como a gente encontra em alguns outros documentos, mas a gente prioriza muito aqui a funcionalidade e o uso disso. A gente está preocupado muito com a função e com a facilidade de uso. Então, aqui a gente tem o uso de ícones, trouxe QR Codes para fazer essa interação, trazer esse acesso facilitado para vários outros documentos. Trabalhamos muito com o texto, essa parte principal aqui dos nossos mandados, eles trazem as determinações do juiz em forma de passo a passo para que a pessoa que está recebendo entenda exatamente o que ela precisa fazer, o que é aquele documento e quais os passos que ela precisa cumprir e quais as opções que ela tem para poder atender o que está sendo pedido dela. Então, aqui, só para dar uma visão rápida, esse primeiro modelo aqui é do nosso documento que é usado dentro do sistema do Correio, que a gente fala hoje muito de justiça 100% digital, mas ainda assim a gente faz muita expedição pelo Correio, com o papel mesmo. Então, esse primeiro modelo aqui, ele sai integrado com o sistema dos Correios, e por isso ele é em escala de cinza, que a gente tem algumas especificidades dele, inclusive esse espaço em branco aqui, para que seja utilizado pelo Correio para colocar o endereço das partes. Esse modelo aqui do meio é o modelo que é expedido para ser encaminhado via oficial de justiça, que são os mandados que são entregues de forma presencial. E esse último modelo aqui, que tem um pouquinho mais de cor, ele faz parte do nosso juízo 100% digital. A gente tem facilmente essa identificação de uso de cor ou não, tem alguns itens que são de formatos diferentes, mas eles basicamente seguem o mesmo padrão. E isso tem ajudado a gente, inclusive, na identificação, na formatação e na criação de uma identidade visual própria para o Tribunal de Justiça. Não tinha isso antes, uma identidade própria? A gente sempre trabalhou com o cabeçalho, com a identificação do juízo, mas tínhamos essas diferenciações de texto e de organização que são prerrogativas do juiz e que eles trabalhavam, que era uma forma diferente de trabalhar. Aqui a gente está trabalhando com a facilitação, com trazer novas perspectivas e novas funcionalidades para melhorar o acesso à justiça. Nenhuma das duas formas estavam erradas, é só uma forma diferente de trabalhar a favor de uma justiça muito mais acessível. Aqui temos outros documentos que a gente produziu dentro desse processo de linguagem simples e direito visual, que aqui esse Encontre a Assistência Judiciária é um dos documentos que é acessado por meio de um daqueles QR Codes dos mandados, que ele dá acesso a uma cartilha que explica como funciona a Defensoria Pública, como é que as pessoas podem procurar o auxílio da Defensoria Pública para atuarem nos seus processos, e os contatos, tanto da Defensoria Pública e também dos núcleos de prática jurídica, que também são organizações que auxiliam o público com menor... que não consegue contratar um advogado. Assim, a gente traz recursos para facilitar, inclusive trazendo coisas extras como essa, que assim, de forma alguma seria a obrigação do judiciário explicar todas as possibilidades que a pessoa tem de se defender. Mas se a gente pode trazer, e é uma possibilidade, por que não? Aqui a gente traz essas explicações de como eles acessarem. Esse outro documento aqui, que é trabalhado também muito em direito visual e linguagem simples, é um documento que acompanha alguns dos mandados, que são explicações de como as pessoas podem participar e o que elas precisam para participar de uma audiência virtual, que ainda é uma realidade muito presente, que veio muito forte, surgiu como uma demanda da pandemia.
né? E a gente sempre fazendo muito uso de ícones, de textos curtos, que é da linguagem visual e também da linguagem simples, do direito visual e da linguagem simples, e recursos visuais também, e até multimídia. Temos aqui acessos por links, QR Codes, uma série de facilidades que vêm agregando cada vez mais para o público. Aqui, só para dar um destaque maior, os nossos, a parte de instruções do juiz, as determinações são feitas em tópicos, usamos negrito para destacar o mais importante, e os ícones que nós temos, padronizados, como muito bem a Gisela pontuou, é um trabalho que a gente tem feito e usado muito para essa padronização. Só para explicar direitinho como é o que a gente produziu a partir dessa adesão de linguagem simples e de direito visual aqui dentro do tribunal, a gente trabalha legislativo, órgão público, de forma geral, trabalha muito com normatização. A gente precisa ter alguma coisa que nos guie, que nos ampare sobre o que podemos fazer. Então, uma das primeiras ações que a gente tomou foi de criar um normativo, e foi o primeiro que saiu em tribunais de justiça, publicados por tribunais de justiça, regulando o uso de linguagem simples e direito visual, e ele traz, a nossa portaria traz uma série de itens que ajudam nesse processo, traz conceitos, os objetivos, explica por que a gente está adotando isso, que tem a questão que a própria professora falou, de trazer transparência, de melhorar a comunicação, de facilitar o acesso à justiça, boas práticas, que são de como fazer uma instrução rápida de como implantar linguagem simples e direito visual. O nosso menção ao nosso glossário, que é pensando nessa identidade visual, quem são os setores envolvidos e o que é possível fazer isso. O laboratório encampa essa iniciativa, mas a gente não trabalha sozinho. Fora os mandados, que a gente tem um grupo extenso de juízes, de servidores, de pessoal da TI, pessoal da acessibilidade também, trabalhando conosco. Nós temos a escola ainda, que nos ajuda na capacitação e na divulgação de conteúdos, e a própria ACS, que é quem ajuda a gente muito nessa padronização, na criação dos ícones. Aqui, os manuais, 2 manuais, guias rápidos que a gente produziu nesse processo de sensibilização e de educação, de fomentar a cultura e de distribuir a informação dentro do tribunal, um material de apoio, tem o guia de como escrever em linguagem simples e o de como simplificar um texto. E aqui o nosso glossário de ícones, que é um dos itens mais muito importantes, não um dos mais, mas muito importantes para a gente criar essa identificação. Imagina vocês, as nossas 56 varas cíveis, pensando só nas cíveis, temos muito mais em outras áreas, mas que todo mundo aderisse à linguagem simples e ao direito visual, e cada uma resolvesse usar um ícone diferente para explicar, para identificar uma questão de acordo, ou um ícone de alerta, um ícone para indicar a hora de uma audiência. Quais tantas possibilidades teríamos? Nós, então, estamos trabalhando nessa padronização, porque esse glossário é um documento aberto, nós temos já uma série de ícones criados em diferentes formatos para poder adaptar de acordo com a necessidade, mas que há possibilidade de criação de acordo com a demanda que vai surgindo. Então, a gente tem um formulário que os servidores, as varas, os juízes e as juízas podem indicar e solicitar a criação de mais documentos, e eles são produzidos necessariamente pela assessoria de comunicação, porque ela tem expertise, especialidade, tem os designers lá que conseguem produzir os ícones com a mesma linguagem visual, o mesmo tom de azul, com o mesmo traço, para que eles façam parte de um todo
e que acompanhe, que crie esse padrão que a gente precisa. Aqui, outro trabalho que a gente tem feito de disseminação para ajudar a disseminação da cultura aqui, que são as nossas tirinhas, que são uma apresentação, uma forma mais lúdica de falar, de trazer à tona o direito visual e a linguagem simples, e trazem exemplos práticos de como é que a gente trabalha, como é que a gente pode substituir uma palavra, como é que a gente pode organizar melhor um conteúdo. É uma publicação semanal e a gente fez 1 ano, agora a gente lançou ela no Dia Internacional da Linguagem Simples no ano passado, então já temos 1 ano de publicações e mais de, acho que em torno de 40 tirinhas publicadas. Aqui nós temos o Yammer, que é uma das nossas formas de trazer de trazer a discussão, trazer o que outros órgãos, o que está sendo discutido de linguagem simples e direito visual, o que está sendo produzido, discutido e feito dentro do tribunal, fora dele também, na iniciativa privada e nos outros órgãos. É um ambiente interno, mas que a gente fomenta essa discussão e essa disseminação de conhecimento. E temos também na intranet um local, um repositório de todos esses documentos com modelos, com acesso ao glossário, com acesso aos nossos manuais, concentrados em um lugar só para que as pessoas saibam e saibam onde buscar e tenham acesso facilitado. Trazendo essa frase da Eloisa Fischer, eu demoro escrevendo para você ler rápido. Tanto direito visual quanto linguagem simples, para quem começa a trabalhar, são áreas muito apaixonantes e que assim, dá uma vontade muito grande de produzir, de ver a coisa acontecendo. Mas a gente não consegue fazer as coisas acontecerem nessa velocidade tão grande, e não é também, como a gente trabalha muito com experimentação, a gente não acerta de primeira. A gente testa, a gente faz, a gente experimenta com o público, testa dentro do sistema, traz outras possibilidades. Os nossos primeiros modelos de mandados mesmo foram aperfeiçoados. A gente já trouxe várias melhorias que a gente previu que o modelo funcionaria de forma Y, esse modelo funcionaria em outro contexto, mas que eles acabaram se mesclando. E é isso, até a escrita e a experimentação de formatos que funcionam e formatos que não funcionam é demorado e infelizmente, a gente precisa não é um trabalho também de uma pessoa só, precisa de um grupo que esteja engajado, que esteja disponível para esses estudos e para essas tentativas e erros, que é o que acontece todo dia. Aqui só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona esse fluxo de trabalho da reescrita dos mandados, esse caminho todo que a gente tem de selecionar mandado, reescrever, tem revisão por especialista, que é um magistrado, geralmente é um magistrado, depois tem uma avaliação de um grupo gestor, teste no sistema, avaliação com o usuário, que é com quem está expedindo. A gente demora cerca de 2 semanas para soltar um grupo de documentos. Então, leva tempo. E precisa, assim, dessa série de pessoas com especialidades diferentes para agregar, inclusive, oficiais de justiça, que é quem está na ponta e pode trazer muito de o que funciona com o público, de questão de palavra e de organização. A gente, inclusive, está trabalhando em uma melhoria trazida por oficiais de justiça que vai alterar esse modelo que a gente está trabalhando até hoje. E uma coisa que a gente tem observado bastante, que tem sido cada vez mais discutida e trazida para dentro do serviço público, é a acessibilidade. A gente conhece a acessibilidade como dar acesso físico, de criar rampa, colocar elevador, mas tem muita de acessibilidade dentro do serviço público, que é permitir o acesso, que é o não criar barreiras e tirar as barreiras existentes para que a pessoa acesse de forma física, de entrar em um sistema, de conseguir acessar um serviço, mas também de acessibilidade na questão de entender o que está sendo feito.
Então, a acessibilidade, a linguagem simples e o direito visual também vem muito para contribuir para isso. Inclusive, a gente tem uma parceria com o Núcleo de Inclusão, que ajuda muito a gente nessa questão de acessibilidade. E só para caminhando já para os finalmente da apresentação aqui, para mostrar, esse daqui foi de um outro nosso projeto, o Balcão Virtual, foi o primeiro modelo de manual de acesso ao público que a gente criou. A primeira ideia era, vamos criar em formato para sair daquele 1, 2, 3, 4, vamos criar um modelo que seja fácil de entender, trazendo um pouco de quadrinhos, de história em quadrinhos. Então, a gente começa com a explicação do número 1 aqui do lado direito, do lado esquerdo, depois o 2 do lado direito, volta para o lado esquerdo e tal. Estava funcionando assim. Até que a gente recebeu uma manifestação falando que esse formato não é fácil para quem usa leitor de tela. Tem disso, a gente tenta imaginar todos os cenários possíveis, mas muitas coisas a gente não tem conhecimento e são trazidas para a gente. Então, a gente precisou fazer essa reformulação desse documento. Esse é o novo formato. Inclusive, sim, temos uma quantidade maior de texto, porque escrever em linguagem simples e usar direito visual não é simplificar, não é reduzir informação. Às vezes, a gente precisa dar uma explicação maior para que o conteúdo seja acessível. E esse está completamente utilizável por meio de leitor de tela. Então, além dos mandados, a gente está sempre revisando, tem os nossos outros documentos também, e tudo com foco na pessoa usuária, seja o público interno, que é quem está usando o documento, quem é que está produzindo, quem é que vai fazer o serviço acontecer, quanto o público externo, quem é que está esperando para acessar a justiça, para entender o que ela precisa fazer e cumprir a sua obrigação e acessar o seu direito. Porque o que a gente tem é que assim, ninguém descumpre alguma coisa porque quer, ninguém é um devedor porque é um hobby. Muito é falta de entendimento do que precisa ser feito e de saber onde procurar e de entender quais são as possibilidades. Então, é isso. Extrapolando muito o meu horário, agradeço mais uma vez pelo convite. Deixo aqui o Aurora e o TJ à disposição para discussões e volto a palavra para a Gisela. Denise, muito obrigada mesmo. Só um esclarecimento aqui, que você usou uma sigla, ACS, Assessoria de Comunicação Social, né? É porque, assim, você é da comunicação, só que a gente não é. Desculpa, mas é só para esclarecer aqui, porque a gente usa muita sigla dentro da administração pública e a gente esquece disso. Maravilhoso, mas obrigada. Gente, então vamos voltar. Adriana, traz as meninas aí. Maria Luísa, Juliana. Agora eu vou passar a palavra para Maria Luísa, nossa debatedora, procuradora, para ela colocar as suas impressões, as suas questões, fala da experiência da Procuradoria também. Maria Luísa, a palavra é sua. Olá, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu queria muito agradecer o convite do Grupo de Legística e na pessoa da Gisela, que levou o convite para a Procuradoria, para nos incluir nesse debate, né? Que é um debate tão rico e que, assim, eu julgo ser um debate tardio dentro do direito, assim. A gente demorou para chegar nesse ponto aqui. Então, ele é um debate realmente necessário e urgente. Ele tem que acontecer, assim, para ontem, né? Então, gostaria também de parabenizar as convidadas, Juliana e a Delise, pela troca de experiências. Como nós vimos aqui, a professora Juliana trouxe para a gente algumas possibilidades de aplicação do direito visual na perspectiva do processo legislativo. Já a Delise trouxe aí algumas possibilidades de aplicação dentro da perspectiva do judiciário e do processo judicial. E aí eu queria pegar esse gancho na fala das duas
e trazer um pouquinho da experiência também no processo administrativo, porque a gente já tem algumas iniciativas que estão surgindo dentro da Câmara. A gente teve uma iniciativa que ela começou ali dentro da CPL, e a Priscila, que é a CPL, é a nossa comissão de licitação, né, Gisela? Já usando aqui a dica da Gisela. E aí a Priscila, ela é presidente da comissão de licitação e ela é procuradora também. Então, ela começa esse movimento na CPL e ela traz para dentro da procuradoria. E a Isabela, que é a nossa chefe, junto com o Marquinhos, eles prontamente aceitaram aí a proposta e os demais procuradores também foram aderindo à ideia. E aí a ideia, basicamente, assim, é a gente começar com um processo de experimentação, que é o que o design nos traz, né? O visual law, o direito visual, ele surge aí como uma ramificação, ele vem do legal design. E então a experimentação ela é muito importante, ela é muito necessária. Então, diante disso, a Priscila ela pensou em um formato de parecer, e é um parecer específico, que são as aprovações de edital de licitação, e a gente está testando, a gente está usando para ver o que funciona, o que não funciona, né? Então, a gente, por enquanto, vai começar com essa aplicação segmentada, a gente já tem soltado alguns pareceres nesse formato, e eu acho interessante trazer ele aqui, porque é uma oportunidade da gente mostrar, assim, para casa e também para todos que estão nos assistindo, que as ferramentas que a gente pode aplicar para fazer valer o direito visual, elas são múltiplas. Elas são ferramentas das mais simples até as mais complexas. Então, hoje, a Juliana falou aqui para a gente das animações 3D. A Adelise já falou para a gente também ali das aplicações no mandado, que é por meio de utilização de ícones ou disponibilização de imagens. Então, assim, a gente tem múltiplas possibilidades e a gente não precisa necessariamente usar as ferramentas mais complexas. A gente já pode começar com o mais simples. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava ouvindo um podcast com a Ana Paula Holtz, não sei se por acaso vocês conhecem, mas ela é uma das advogadas pioneiras desse ramo aqui no Brasil. E ela fala isso, ela fala, olha, às vezes você não tem recursos, mas comece com o mais simples, que é com o texto. Comece a disponibilizar bem o seu texto, a pensar na forma como você vai transmitir a informação textualmente mesmo, né? E a partir daí a gente vai agregando outras ferramentas. Então, eu queria mostrar para vocês aqui o que esse nosso protótipo da Proleg já traz. Se vocês puderem trazer aqui para a tela, por favor. Do que a gente já tem aí de elementos do direito visual e que já podem ser aplicados assim no nosso dia a dia. Então, aqui, por exemplo, ó, é um parecer dentro dessa proposta, né, de aprovação de edital de licitação, e a gente já tem um dado imediato aí, que é a disponibilização da informação dividida em títulos e subtítulos. Então, aqui a gente já vê, isso é um recurso de direito visual. Eu estou aqui facilitando o acesso à informação para o meu usuário. Ele consegue, por exemplo, o pessoal da Secorc, que é da seção de orçamentação, eles já vêm aqui na pesquisa de mercado, que talvez é um tópico do parecer que vai interessá-los mais, que diretamente lhes diz respeito. Então, isso é um recurso de direito visual. Um outro recurso que a gente emprega aqui é esse uso de cor, de caixas em cor. Isso não é um uso despropositado, na verdade, ele tem uma intenção. Então, por meio desses destaques em cor, a gente vai trazer basicamente 3 tipos de informação, que são doutrina jurídica, entendimentos de Tribunal de Contas e, eventualmente, alguns trechos de destaque aí dos autos do processo. Então, por exemplo, uma justificativa que a área demandante tem, a gente quer destacar ela ali no parecer. Por que a gente destaca essas informações? Essas são informações que, além de darem motivação para o parecer, elas têm uma capacidade de empoderamento, que é o que a Juliana falou. Elas têm uma finalidade pedagógica. Então, elas querem também ensinar o nosso usuário sobre licitação.
Então, às vezes, conhecendo uma jurisprudência do Tribunal de Contas, conhecendo uma doutrina jurídica, os nossos usuários ali, todo mundo que lida com o processo de licitação, vai ter oportunidade de conhecer mais sobre licitação, de entender mais sobre licitação. Então, esses destaques em cor chamam atenção para essas partes. Também é um uso intencional. Isso também é direito visual. E um outro recurso que a gente emprega, que é o que eu acho talvez mais bacana aí desse parecer, esse parecer que, por exemplo, ele tem 7 páginas. E aí, ao final, a gente tem um resumo da análise. No resumo da análise, a gente traz aí os principais aspectos jurídicos que foram avaliados, então a gente faz um resumão do parecer, e a gente ainda emprega alguns ícones, né? A gente vai ver aí, ó, verdinho é o que tá ok, xizinho é o que precisa ser complementado. Então, ali visualmente, o nosso usuário já identifica o que ele precisa sanar, eventualmente algo que precisa ser corrigido, eventualmente, o resto que tá ok, que não, gente, isso aqui já tá ok, não há nada a ser feito mais. Então, assim, esse é um recurso muito importante também do direito visual, esses resumos, o emprego de ícones. Então, a gente observa aqui que são todas ferramentas muito simples, muito básicas e que já podem ser empregadas, né? Então, é claro, isso aqui é algo incipiente, a Proleg ainda vai aprimorar, a Procuradoria ainda vai aprimorar, a gente vai poder aplicar novas ferramentas, mas é uma fase de experimentação. E é isso que a gente está buscando ali dentro da Procuradoria, né? Juntando aí forças com a CPL, e sei que outras iniciativas já existem na Câmara também. Eu queria pedir agora para sair da tela, por favor. Pode retirar, Adriana. Bom, então, feita essa apresentação, né, e mais uma vez destacando que é um início, né? Eu acho que a gente ainda tem muito que fazer, mas já é algo possível, já é viável, a gente já pode começar com essas pequenas iniciativas, né? Cada um pensando na realidade do próprio setor aí com seus chefes, mas é algo muito bacana, a experiência tem sido muito positiva. Bom, e justamente pensando assim muito no que a gente já vem fazendo dentro das nossas experiências, eu queria também chamar aqui agora as convidadas para um debate. A gente vê que assim muito dessas iniciativas do direito visual, elas são de certa forma uma resposta a essa sociedade com um volume absurdo de informações, assim. Então, são muitas informações densas, volumosas, que chegam para nós diariamente através das mais diversas interfaces. E a gente quer administrar essas informações, né? Porque senão elas perdem o sentido. Então, a gente quer comunicar, a gente quer assimilar a informação, mas a gente não tem tempo para fazer isso, né? Então, o que eu observo é o seguinte: temos muitas informações, a gente quer dar conta de tudo, mas ao mesmo tempo isso gera uma certa dificuldade. E eu falo isso até como procuradora e diante das minhas experiências pessoais, assim. Às vezes a gente vai fazer um parecer, a gente quer ser claro, a gente quer ser objetivo, eu quero usar alguns recursos visuais, né? Na peça jurídica, então, imagino que os advogados também enfrentem esse dilema. Mas a gente quer ser simples e objetivo, mas a gente não quer ser superficial. E aí eu acho que isso é um dilema, porque assim, eu vejo muito essa discussão dentro do direito visual, assim, eu quero de fato transmitir a informação, mas eu não quero transmitir uma informação incompleta, insuficiente. E hoje a gente tem um novo ritmo de comunicação, né? A gente tem vídeos de 15 segundos no Instagram, é o áudio acelerado do WhatsApp, é o vídeo acelerado do YouTube. Então, assim, existe aí o que eu enxergo, de certa forma, como um contraponto. Eu quero ser simples, objetiva, mas eu não quero ser superficial. E, às vezes, a gente sente que essa nova forma de comunicar nos impõe uma velocidade, um ritmo muito acelerado, assim. Então, primeiro, eu queria ouvir a Juliana sobre isso, ver o que ela vê, assim, desse contraponto, né? Simplificação versus superficialidade. E se você enxerga algumas estratégias para a gente driblar isso, que eu vejo como uma armadilha, assim, uma armadilha até perigosa, assim, no nosso dia a dia.
Obrigada, Maria Luísa, pela palavra. Eu não posso deixar, gente, de elogiar o trabalho do Aurora e da Câmara de BH num primeiro momento, porque a gente trabalha com isso academicamente, fazendo pesquisa na faculdade, e aí quando nós vemos um projeto institucional que enfrenta tantas resistências e consegue inovar e consegue trazer múltiplas mentes para pensar naquele problema, tanto no usuário, como no servidor, como no juiz, a gente fica encantado com o trabalho de vocês. Parabéns, eu fiquei encantada e eu já quero trazer os exemplos de vocês para dentro da faculdade para a gente trabalhar. Mas já me reportando à pergunta da Maria Luísa, quando a gente trabalha lá na faculdade, a gente faz pesquisa, o que a gente sempre pergunta é, para que você quer simplificar? Né? Porque a gente quer ser simples e objetivo para cumprir alguma finalidade. Então, no meu modo de ver, eu sempre estou trabalhando com base no design de interação. Então, se eu estou desenhando uma interface, um texto, ou uma tela, ou uma notificação de citação, de pagamento, eu estou criando um momento com o usuário em que eu não estou lá. Quem está lá é o papel ou a tela. Então, o que eu quero que o meu usuário faça? Então, quando eu quero ser simples e objetivo, na realidade, eu quero ser simples e objetivo para quê? Aí entra aquilo que, assim, eu posso levar isso para um lado do... Eu tenho uma política judiciária aqui que eu quero cumprir, que não é muito ética, mas eu quero cumprir essa política judiciária. Eu quero que essa galera aqui faça acordo. Então, vamos fazer acordo. Ah, mas o judicionário não quer fazer acordo. Ah, mas a gente precisa baixar backlog de processo. Então, a política judiciária daquele tribunal tomou uma opção administrativa que ele vai estabelecer um design voltado para a solução consensual. Uma outra forma, você quer ser simples e objetivo para trazer todas as opções. Aí que está o problema. A forma como você ordena a informação, ela já é uma opção estratégica. Chega a arrepiar, né? A gente tem pesquisa mostrando que se você colocar uma informação do lado de um botão, o aumento de conversão no clique daquele botão aumenta a depender do frame da informação, se a informação é positiva ou negativa. Então, se eu falo, compre agora, tem desconto, a pessoa clica. Só porque eu coloquei informação positiva perto do botão de desconto. Então, quando a gente faz interface, e a pesquisa que veio lá do design de interação, quando a gente analisa dados, por exemplo, de plataformas de Amazon, plataformas online de resolução de disputas, né? E a gente vai criando aquela arquitetura, vou colocar esse botão aqui, vou colocar essa informação aqui, vou colocar esse título aqui. Só a ordem da informação já influencia o comportamento. Então, a gente tem que ter muita clareza de o que eu quero que ele faça. Eu não quero que ele clique, então eu vou afastar essa informação. Eu quero diminuir, porque a gente vai criar resistência. Então, eu não quero só dar uma informação simples e objetiva para o juiz. Eu quero convencer ele que a minha tese é a mais adequada. Então, o meu simples e objetivo está orientado a uma estratégia. Né? Já no processo legislativo, a gente tem muito cuidado. Porque imagina, eu vou fazer lá dados dos parlamentares em transparência. Aí um parlamentar tem uma produção alta, por exemplo, iniciativa de projeto de lei, e o outro tem emenda ao orçamento. O que eu vou destacar aqui? Né? O que o público vai conhecer? Ou, por exemplo, eu vou fazer uma transparência e eu vou estruturar os dados. Qual que é o primeiro dado que vai aparecer? Qual que é o último? Porque o primeiro é o que chama mais atenção, o último é o que chama menos atenção. Então, tem usuário que ele só lê o primeiro parágrafo, ele se desinteressa no primeiro parágrafo e ele escaneia o resto da página. Então, a partir do momento que a gente entende o comportamento do usuário, tudo que você coloca e a ordem que você coloca e o frame que você coloca pode levar para uma estratégia que é boa, normativamente íntegra, adequada, ou pode ser uma estratégia que está numa brecha normativa. Então, a lei não falou nada, me deu a opção aqui de levar para um lado, levar para o outro. Ou pode até mesmo ser uma tentativa ilícita, que foi o que deu essa explosão do dilema das redes sociais voltados para as plataformas de rede social. Né? Eu falo assim que daqui a pouco, quando a gente tiver processo eletrônico e muita plataforma, a gente tem sem processo, a gente tem várias plataformas criando mecanismos de resolução online. Daqui a pouco, talvez a gente tenha um dilema das plataformas de resolução de disputas. Se a gente não ficar atento,
as mesmas estratégias das redes sociais podem cooptar esses grandes big techs das resoluções de disputa, da mediação, da conciliação. Então, simplificar, ela sempre pode levar para várias estratégias. Pode ser o mais nobre dos propósitos, que é esclarecer o cidadão, que é comunicar com clareza aquilo que ele precisa fazer. Olha, você pode purgar mora ou você pode pagar. Vou colocar as duas opções aqui, ó, as duas opções com muita clareza. Então, pode ser muito nobre, ou pode ter uma informação não transparente, mas que está na brecha legislativa. Porque a lei não disse como tem que ser o design, a lei só disse a exigência. A forma como você organiza é diferente. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Porque eu acho que a sua pergunta tem duas respostas. Ela pode ir para um lado e pode ir para o outro. Eu passo a palavra para a Denise já também. Tá, só uma complementação rápida. Sobre isso. Qual que é a intenção que tá sendo apresentada aí? Porque, assim, muitas das discussões que a gente tem aqui, principalmente sobre linguagem simples, quando a gente está apresentando, mas meu texto não vai ficar pobre? Mas aí eu tenho que desaprender todas as palavras que eu desaprendi? Não é isso. Em que contexto você está usando aquele texto? Para que você quer? Você tem um espaço para você escrever poesia, para você escrever uma palavra, escolher uma palavra para colocar no botão. Realmente essa a intenção, é saber o que está sendo buscado, qual que é a intenção de tudo. Então, não é tão simplista assim, mas dá para a gente pensar no que tá sendo posto. Sim, sim. Bom, então a gente tem que ter essa preocupação com o usuário, né? A gente pensar qual comportamento a gente quer estimular no usuário, né? Como a Juliana falou, e sempre ter o foco no usuário. O direito visual, ele tem essa perspectiva. E assim, eu tive acesso a algumas pesquisas, né, que trouxe alguns dados interessantes sobre a aplicação do direito visual no Poder Judiciário. Não sei, foi uma pesquisa até bem conhecida, não sei se a Denise já teve acesso, por exemplo. Foi uma pesquisa desenvolvida pela equipe do Bernardo de Azevedo. O Bernardo de Azevedo, ele faz uma pesquisa, né, para entender como que o judiciário vê essa aplicação de recursos, né, e de ferramentas dentro do Poder Judiciário. E ele faz tanto na magistratura federal quanto na magistratura estadual. E aí eu trouxe aqui alguns dados que podem ser interessantes para os nossos ouvintes aí, para todo mundo que está nos assistindo, que no âmbito da magistratura estadual, ele fez uma pesquisa com 514, se eu não me engano, magistrados, juízes estaduais, nos mais diversos estados, e ele chegou a alguns dados, assim, por exemplo, ele fala que cerca de 77% desses magistrados entende que o uso de recursos visuais facilita a análise da petição, mas desde que empregados com moderação. Desses mesmos juízes, cerca de 40% entende que vídeos não devem ser empregados em petições e cerca de 35% acha que os QR Codes não devem ser utilizados. Então, assim, a gente observa que há aí uma certa resistência, né? Assim, aceito, a gente está num processo de assimilação, eu diria, assim. A gente aceita, mas a gente precisa ir devagar. A gente precisa ainda entendendo essas ferramentas, conhecendo a melhor forma de aplicá-las. Então, diante disso, assim, principalmente da experiência que você trouxe para nós, Adelise, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, primeiro sobre como que essas ferramentas que vocês estão aplicando aí no TJDFT estão sendo recebidas tanto por servidores quanto magistrados e pelo usuário, né? Se o jurisdicionado, se vocês têm tido retorno do jurisdicionado, eventualmente através até de alguma pesquisa, de algum indicador, se vocês já têm ideia, assim, para fazer isso, né? Que exatamente como o nosso foco é o usuário, a gente precisa saber o que o usuário está achando disso, né? Então, se vocês já pensam em alguma abordagem desse tipo. Resistência em mudança de qualquer situação, qualquer contexto tem. Então, temos no judiciário, assim, até comecei a minha fala falando que somos
um local de hierarquia, sisudo, um pouquinho cheio de formalidades e de rigidez, mas, independente disso, a mudança em si traz para qualquer um desconforto, que a gente já está acostumado a fazer de um jeito, para que mudar, mesmo que a gente, às vezes, entenda o motivo dessa mudança. Então, sim, temos resistência, mas, de forma geral, a aceitação é da maioria de adotar esses novos padrões. Tem sido bem aceito pelos juízes e juízas, inclusive pelos servidores que estão expedindo esses documentos, porque a gente preocupou também com a experiência deles na utilização desses documentos. Então, a gente já disponibilizou os documentos já formatados, com uma série de automações para poder minimizar o trabalho deles durante essa expedição. A gente escuta muito, a gente tem um canal aberto aqui o tempo inteiro de que, assim, qualquer erro, qualquer dificuldade no uso desses novos documentos pode ser reportado a nós, a gente vai tentar ajudar na hora, ver o que está dando de errado, consertar o que tiver, o erro que surgir. É uma troca muito grande, assim, de dar suporte e de melhorar também. A gente escuta muito os oficiais de justiça também, inclusive, que hoje é um dos nossos maiores acessos ao público externo. Até por conta da pandemia ainda, a gente não conseguiu voltar ao ritmo de trabalho de abrir o tribunal para o fluxo de pessoas. Então, o nosso acesso ao público tá bem restrito ainda, mas a gente tem esse retorno, está conseguindo o retorno por meio dos oficiais de justiça. Eles é quem trazem para a gente uma palavra que funciona, o que não, o que está facilitando para eles, inclusive, de ter essa comunicação, porque, assim, apesar de não estar exatamente descrito com todas as letras, que o oficial de justiça tem obrigação de explicar para a pessoa o que está acontecendo, ela é a porta, é o cartão de visita, muitas vezes, do tribunal. Então, o oficial está entregando um mandado, a pessoa tem a emoção em si de ir receber uma comunicação da justiça, pode ser, assim, uma intimação, pode ser o que seja. Da justiça já cria uma barreira, né, um estranhamento. E o oficial está ali, ele é demandado a explicar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, o que eu faço. Então, a gente tem essa ponte muito de abertura com os oficiais para trazer isso para a gente. Temos alguns testes já programados para acontecer com o público em si, mas a gente tem colhido muito por enquanto ainda, interno, e esses contatos do oficial de justiça. Você tinha perguntado mais alguma coisa, me perdoe. Não, foi isso mesmo. Exatamente isso. Bom, assim, eu pessoalmente acho que são muitos os desafios. Como eu disse, eu acho que é algo que chegou assim tarde no direito. Talvez essas experiências já venham em outras áreas do conhecimento, né? Mas no direito isso é muito tardio. Eu falo que a gente conversa em latim até hoje, né, gente? Então, assim, é aquele clubinho, é o entendimento ali isolado de um grupo de profissionais, mas que agora, né, são novas formas de comunicação, então a gente realmente não tem escolha mais, assim. Eu acho que uma reflexão que eu fiz diante, né, dessas novas perspectivas do direito visual, do legal design, é que a nossa geração, assim, ela não vai ter a possibilidade de enferrujar. Eu tenho essa sensação, assim, que cada vez mais, hoje, por exemplo, ali na Proleg, a gente usa o Canva, né? É a nossa principal ferramenta ali para fazer para fazer o nosso parecer adaptado. Mas daqui a pouco o Canva vai estar ultrapassado. Daqui a pouco a gente vai ter novas formas de comunicação, novos recursos, e que a gente vai precisar explorar eles para conseguir comunicar bem, para conseguir chegar ao nosso usuário e conseguir transmitir a nossa mensagem, né? E assim estimular comportamentos, como disse a professora Juliana. Então, eu percebo, assim, que hoje a nossa geração não vai ter, assim, a gente não vai ter o direito de enferrujar, de ficar obsoleto, a gente vai ter que se adequar, senão a gente vai realmente perder a habilidade comunicativa.
Então, é essa mensagem que eu queria deixar aqui no final. Não sei se vocês queriam falar mais alguma coisa também. Algum comentário, gente? Adelise, Juliana? Eu só queria fazer um último comentário sobre a fala da Denise e também da Maria Luísa, porque muitos, às vezes, criticam o direito visual, você, mas não está legal esse documento ainda. E a gente me passa a ideia de que nós, como docentes, como pessoas que são profissionais e que trabalham com direito visual, a gente sempre tem que passar a ideia da experimentação. Porque o usuário, ele não se entrega para a gente no primeiro encontro. A gente não sabe todos os dados dele, né? Essa paquera com o usuário, esse flerte com o usuário, ele vai acontecendo via documento por muito tempo. Então, o documento vai induzir o comportamento? Voltou e não deu certo. Vamos repensar o documento. A Margaret Hagan, ela sempre fala que todo documento, toda informação é um eterno protótipo, porque a partir dos dados do usuário, a gente vai revendo o documento para saber se os resultados que nós almejávamos com ele deram certo. O judiciário está na fase da experimentação ainda, né? A gente tem pouquíssimos dados do usuário. Até a gente conseguir resultados, e agora, pessoal, a adimplência dos mandados de penhora subiu em 30%. Vai demorar um pouquinho. Eu já encerro a minha fala. Adelise, você quer complementar alguma coisa? Não, só concordando com a professora Juliana, que é isso mesmo. Até hoje, a gente já ainda está mexendo nesse primeiro modelo, nesse modelo que a gente criou de mandados. O nosso manual também, que eu mostrei aqui, do balcão virtual, é um aprendizado contínuo. A gente planeja o funcionamento de um documento de uma determinada forma, o usuário inverte a lógica todinha do uso. E a gente precisa fazer essas adaptações. Eu mesmo aqui, antes da gente começar a live, estava falando do livro, do e-book da professora, que ele é um e-book. Só que eu, apesar de estar trabalhando hoje com direito visual, com linguagem simples, eu ainda estou apegada ao papel. Então, assim, a gente tem um mandado que foi planejado para funcionar no digital, mas que as pessoas imprimem por questão de segurança, por preferência de usar na forma física. Então, todos esses comportamentos ainda estão sendo estudados e como é tudo muito novo, essas aplicações são novas no judiciário, a gente ainda tem muito que aprender. Então, é a experimentação mesmo, é saber o que vai funcionar daqui a alguns anos. E a gente está aqui nesse estudo frequente de a gente não vai trabalhar, não parar de estudar, de aprender para o bem ou para o mal. A fala da Maria Luísa é verdadeira e vou ficar aqui com um sentimento de que traremos novos conhecimentos para o bem. Gente, nós já estamos aqui 11h38, mas teve uma pergunta aqui do Maurício, ele é nosso assistente aqui na diretoria do processo legislativo. Ele está perguntando para você, Juliana, se você conhece qual que é o perfil geral do cidadão que interage virtualmente nas casas legislativas, se você tem alguma informação sobre esse perfil. Uma pergunta bem específica, né, do usuário que atua, né, que interage, que se interessa, né, pela Casa Legislativa. Plataformas no mundo, plataformas voltadas para processo legislativo com gestão visual, tanto da produtividade dos parlamentares, quanto dos processos, do fluxo do processo legislativo, quanto dos projetos de lei. A gente tem um movimento chamado Open Parlamento, né, parlamento aberto, tanto dos dados quanto da compreensão desses dados. Então, tudo ele é pensado. Então, qual a informação que eu vou colocar aqui? Qual que é a informação parlamentar que importa? Como é que eu vou comunicar essa informação para o parlamentar? Como é que eu vou comunicar essa informação para o usuário? Então, a gente tem na Itália o Open Parlamento, a gente tem na União Europeia o Parlatrack, que faz o rastreio da atividade legislativa, porque às vezes aquele projeto não foi aprovado e ninguém, não foi aprovado e fica por isso mesmo. Quem foi que barrou esse projeto? Qual comissão que barrou esse projeto? Por quê? Né? Então, a gente precisa ter essa informação e ela tem que estar clara, porque depois gera fake news, né? Mas foi fulano, não foi fulano, vamos olhar lá no parlamento, né? Porque interface, às vezes, é uma tela. E essa estruturação tem uma possibilidade de democracia
direta, né? Porque a gente tem alguns projetos em que eles são abertos ao público com comunicação como se fosse blog. Então, o cidadão vai lá e comenta no projeto. E depois um resumo daquilo é enviado para o parlamentar. Tem o Parlatrack, tem o Open Parlamento, e na França tem a Assembleia, que são 2 sites, Députés e Senateurs, que tem essa mesma funcionalidade. Agora, o perfil, eu não cheguei a verificar os comentários, né? Se esses comentários eram abusivos, se esses comentários eram filtrados, né? Se tinha algum tipo de ferramenta que filtra comentário. Eu não cheguei a fazer nenhuma análise de que tipo de usuário comenta e nem da qualidade do comentário, né? Se é um comentário com base, uma boa base de conhecimento sobre o assunto, ou se é um comentário, às vezes, até um comentário de ódio. Eu não sei dizer especificamente essa questão do usuário para o Maurício, mas talvez é aberto. Então, a gente consegue ler, por exemplo, nos Senateiros na França, o que está escrito, o que o cidadão escreve. Se o judiciário tem poucos dados sobre o usuário do serviço dele, no Poder Legislativo, acho que menos ainda, né? Então, assim, é um campo a ser desbravado. Mas, gente, muito obrigada. Nós já passamos aqui do nosso tempo da live aqui em 10 minutos. Eu acho que o pessoal comentou bastante aqui no chat. Muito obrigada pela participação de todo mundo. E é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima live. A gente ainda está planejando como é que vai ficar a nossa live de novembro, mas fiquem aí de butuca que é possível que a gente faça mais uma em novembro, e em dezembro a gente está se organizando ainda. Então, muito obrigada, Maria Luísa, Juliana e Adelise, e até a próxima.